Boa noite, boa noite. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal chegando aí no Face, no Instagram. Vamos lá, começar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom? Meu amigo Francisco Machado, Socorrinha, Jane. Sejam bem-vindos. Pessoal aí no Face, pessoal no Instagram também chegando. Bacana, pessoal. Estamos ao vivo no Luz da Esperança Virtual. Para mais um dia de palestra, de trabalho no campo do bem, do amor, da fraternidade. Pessoal chegando. Boa noite, Mari. Pessoal aqui de Parnaíba também. De outras cidades chegando. Pessoal de Luzilândia. Que bom. Ivoneide, boa noite. Vanessa também. Sejam bem-vindos, meus amigos. Luz da Esperança. Minha amiga Tatá. Pessoal de Camucinha, pessoal do Ceará, tem que falar, né? Pessoal de onde é? Pessoal do Rio de Janeiro, chegando também. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao Luz da Esperança, meu amigo Marcelo. Vamos lá. Nós estamos ouvindo hoje Tim e Vanessa, uma dupla de cantores espírita, né? Muito legal, compositores. A Vanessa tem uma voz belíssima. E essa música que a gente está ouvindo é Zaqueu. Música Zaqueu. O pessoal de Caraúbas mesmo, né? A gente não pode esquecer. Caraúbas no Piauí. Que bom, pessoal. Gente de vários lugares assistindo a gente aqui. Vamos. Deixa eu diminuir aqui agora o nosso volume. Antes da gente continuar, só dar uma explicação, né? Ontem a gente colocou tanto efeito no Instagram que eu acho que ele não aguentou. O Instagram não aguentou e desligou, deu apagão no celular. Ainda bem que eu já tinha encerrado. Mas aí não ficou gravado a live de segunda-feira, no dia 13 de julho. Só ficou no Face. Então, se alguém quiser assistir a de ontem, vai assiste no Face, certo? Que ontem no Instagram não ficou gravado. Deu um apagão. Apagou tudo. Tanto que eu nem botei efeito hoje para não ter problema. Tá certo? Eu não botei, porque vai que foi isso que deu problema, mas depois eu vou fazer outros testes e aí a gente coloca, tá bom? Que vai que, né, detonou aí no Instagram, foi isso. Tá bom, pessoal? Pessoal de Luzilândia, eu falei, também a Elisângela chegando. Então, hoje vamos no normal, que é o que funciona, que a gente sabe que dá certo, sem efeitos especiais, que o mais importante é o efeito especial no coração, né? A mensagem de hoje, pessoal, é uma mensagem que a gente distribui lá no Luz, uma das várias que a gente faz, está no livro Agenda Cristã, do André Luiz, Psicografia do Chico. Chama-se Conclusões Naturais. Ó, mensagenzinha lá do Luz, ó. Conclusões Naturais, diz assim: o paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Quem é cristão sempre vai buscar o auxílio. Vou guardar aqui. Vamos fazer a nossa prece então. Então, mais uma vez, seu Luz da Esperança virtual, abrindo,
né, aqui para todos vocês. Todos sejam muito bem-vindos, certo? Realmente é uma alegria, um amor intenso que a gente recebe de todos vocês. Nós que fazemos parte do Luz da Esperança, que a gente faz parte do trabalho daquela casa, do trabalho dessa instituição que busca não só o amparo espiritual, mas o amparo material também, através dos trabalhos sociais, das obras sociais, atendendo, nós já temos mais de 100 famílias cadastradas, cerca de 20 a 30, né, frequentando, pelo menos estavam, né, antes do isolamento social, frequentando diretamente, certo? Então a gente tem aí um número semanal, girava em torno de 80 a 100 famílias, de 80 a 100, desculpa, de 80 a 100 pessoas assistidas semanalmente pela obra social, e que infelizmente a gente agora está dando tempo, mas nós vamos voltar, e no final tem alguns recados a dar para vocês. Nossos trabalhos, antes da gente fazer a prece, só explicar logo, nós começamos na segunda-feira, às 19h30, com o atendimento fraterno. A gente explica como é que funciona o tratamento espiritual. O tratamento é aberto a todos, de forma gratuita, todos podem participar, só mandar o nome e endereço. A gente fica ainda disponível para conversar, isso na segunda-feira, sempre a partir das 19h30, ou no Instagram ou no Facebook. Muita gente mandou mensagem assim: Dario, vocês sempre fazem ao vivo? É ao vivo, pessoal. Tanto que no começo eu faço questão de dar as boas-vindas falando o pessoal que manda mensagem, porque é uma maneira de dizer, ó, estamos ao vivo mesmo, né? Então não é gravado. Assim, mas porque Centro Espírita faz gravado. A gente entende que cada um faz daquilo que pode fazer, né? Então, por exemplo, as nossas aulas da evangelização infantil, que está lá no canal do YouTube do Luz da Esperança, né? youtube.com/Luz da Esperança. Sem o cedilha, né? Então fica Luz da Esperança. Se você botar lá no YouTube, aí lá é gravado, porque a gente entende que a aula, o horário das crianças, os pais vão adequar de acordo com cada uma delas, né? Então a gente tem as aulinhas do Sementinha de Luz lá no YouTube, essas são gravadas. Mas na semana não, são lives mesmo, certo? É ao vivo mesmo, não é só o nome de live, não. É ao vivo realmente. Nós estamos toda segunda, terça e quarta, às 19h30 aqui, tá ok? Então, segunda é o início do tratamento, como é que funciona o tratamento. Na terça são palestras. O tema de hoje não se pode ver o reino de Deus se não nasce de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nasce de novo. E amanhã, dia de quarta-feira, às 19h30 também, é o tratamento espiritual com a evangelioterapia, a vibração e todo um processo de amparo da espiritualidade amiga de Nosso Senhor Jesus, com a coordenação de Nossa Mãe Santíssima. Então, são 3 dias, segunda, terça e quarta. O tratamento dura 3 semanas, volto a repetir, só mandar o nome e o endereço, e a gente sempre vai explicando aqui como é que funciona, tá certo? Na última sexta-feira do mês, nós temos a cirurgia espiritual, e nós estamos recebendo muitas mensagens positivas, muitos resultados muito bons. Eu até estou perguntando para algumas pessoas se eles podem gravar algum depoimento, porque é uma maneira de dar uma veracidade mais na fé, porque às vezes a nossa fé é tão pequena que não chega nem a um grão de mostarda, né? Como a gente não conhece grão de mostarda, né, tem, né, todo mundo que conhece, pelo menos, eu comparo a um grão de areia, né? É o mesmo tamanho, mais ou menos, de um grão de areia. E às vezes a nossa fé é menor do que essa. Então, às vezes, precisa ver alguma coisa para divulgar a atividade, a instituição e o trabalho de Jesus, que esse é o mais importante, porque tudo acontece pelo Cristo. Jesus é que é o médico de todos nós, né? Aqueles que trabalham para Jesus, que fazem os atendimentos no plano espiritual, eles trabalham em nome de Jesus, em nome de com o comando de Jesus, mesmo com a tutela de Nossa Mãe Santíssima, é Jesus que está sobre o comando, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, e aí logo em seguida a gente já dá início aqui a nossa palestra. Já temos um número muito legal de pessoas aqui hoje, similar a ontem a gente chegou a quase 50 pessoas simultaneamente, juntando Facebook e Instagram, né? Então hoje a gente já tem um número elevado, acho que a gente já pode começar assim, e eu já falei demais. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e falar em nome de Deus, falar do seu Evangelho, falar dos ensinamentos que tanto nos traz conforto,
amparo e principalmente consolo. Que Deus seja louvado e que possamos sentir a sua energia em mais uma noite juntos, aqui no Luz da Esperança. Assim seja, meus irmãos. Muita luz. Pessoal chegando, ainda estou ouvindo aqui a música, só baixar aqui para não dar deferência. Pessoal, existem algumas coisas dentro do processo cristão que às vezes as pessoas entram em, vamos dizer assim, desavenças, né? Uma delas é a interpretação do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E aí eu fiz questão de pegar ele na íntegra aqui. Jesus diz assim, o Evangelho, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Lembrando, pessoal, que o Evangelho de João é o único que traz esse relato. João é considerado o Evangelho espiritual, porque João fala de algumas coisas que nos outros evangelhos não trazem, pela própria sensibilidade de João, né? Então, João tinha essa capacidade mais aguçada de ver nuances espirituais mais importantes. Então, quando ele escreve o seu evangelho, ele traz isso, né? Por isso que é considerado o evangelho espiritual, o mais espiritualizado é o evangelho de João. E diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite, foi encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então lhe disse: como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem aonde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. E Nicodemos ainda insiste: como isso pode acontecer? Jesus sorri e lhe diz. Eu acho muito legal isso. Jesus sorri e lhe diz: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. Porém, vós não acolheis nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu? Fiz questão de ler o diálogo inteiro porque existem coisas no diálogo que são importantes a gente lembrar. Primeira não era qualquer um que estava questionando Jesus. Não era um transeunte, não era alguém que não conhecia as letras, ou até mesmo não era estudioso das leis de Deus naquele tempo, pela Torá, pelo processo do judaísmo, né, do povo hebreu naquele tempo. Era um doutor da lei. Era alguém que conhecia. Só toda vez que você vê a Bíblia, se você vê dentro, fulano era doutor da lei, é porque o cara estudava mesmo, né? Não é alguém que simplesmente, eu ouvi falar aqui e estou indo lá perguntar. Não, ele era um doutor da lei. Ele era um responsável direto pela aplicação e pela análise das leis de Deus. E ele vai questionar Jesus. E quando ele questiona Jesus, Jesus fala da necessidade de renascer. E Nicodemos então insiste, dizendo assim: Senhor, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, eu já homem velho? E olha que legal. Primeira coisa, a gente tem que ver o sentimento de Jesus em respondê-lo. Jesus estava com raiva? Impossível isso para o Cristo. Quem sente raiva somos nós. Jesus não sentia raiva. Jesus estava nervoso? Cara, rapaz, não te falei isso, rapaz. Não. Jesus o ampara primeiro com o olhar. Imagina, se você vai fazer uma pergunta para alguém
e a pessoa está com cara fechada. Você fica até com medo de perguntar. Mas tem algumas pessoas, e eu costumo chamar essas pessoas de heróis, são os educadores. Não professor. Professor qualquer um pode ser, mas educador, alguém que pode mudar a vida de uma outra pessoa. Você pode ser educador na sua casa, não ensinando matéria, ensinando amor, ensinando a ensinar, a compreender. Por isso que Jesus foi o maior de todos os mestres. Ele, primeira coisa que ele fez foi amparar Nicodemos com o olhar. Jesus sorri e responde: meu amigo, o que eu falo é o que eu testemunho, é o que eu vivencio. Testemunhar é vivenciar. Você vivenciou uma situação, você é testemunha dela. Não é só ver, não é só olhar, é vivenciar. Eu vivencio esse processo de renascimento constante. E ainda digo mais, carne gera carne, mas espírito não vem de quem gera carne. O espírito do filho não vem do espírito do pai. Ele é criado, só o que é gerado é o corpo. E Nicodemos ainda questiona assim, mas como pode? E aí Jesus faz para fazer aquele arremate final. Ele diz assim, ó, como é que você quer entender as coisas do céu se você não entende as da terra? Por que Jesus falou isso? E aí a gente vai em busca dos historiadores. Quando a gente vai buscar a história, esquece a religião, vamos entrar na ciência, né? Processo de história, historiográfico, as pessoas estudando. Quando a gente vai em busca da história, nós encontramos nos escritos originais que o povo hebreu era reencarnacionista. Já acreditavam e tinham certeza da reencarnação. Não todos, né? Porque você tem que lembrar que o povo hebreu ele tinha as divisões, né? Tinha os samaritanos, os publicanos, os fariseus, os saduceus, né? Você tinha aquela divisão, né? Não eram todos. Mas em sua maior parte, principalmente a qual Nicodemos fazia parte, tinha certeza do processo reencarnatório. Era algo fato, ninguém questionava isso, porque era algo lógico. Então, se era algo corriqueiro, algo do cotidiano, lembre que o povo hebreu veio do Egito. E o povo egípcio era reencarnacionista. A diferença é que o povo egípcio tinha uma interpretação equivocada, que nós retornamos no mesmo corpo. E aí você rasga todos os livros de química e biologia. A não ser que você acredite em ficção científica, o Walking Dead, o mesmo corpo voltar, né? E acabar e rasgar com todas as leis da natureza. Porque uma coisa a gente tem que pensar: Deus é perfeito, criou as suas leis de forma perfeita. Ele mesmo não pode quebrar as próprias leis. Imagina, e eu faço uma pergunta a vocês. Imagina que você é dono da sua casa, principalmente falando para os homens, porque quem manda na casa é a mulher mesmo. Um besta acabou que acha que manda alguma coisa, né? Então você é dono da sua casa, você coloca as leis na sua casa, as regras. Se você é o primeiro a quebrar, essas regras não funcionam. Se você é o primeiro a quebrar as regras, a quebrar as leis do seu convívio, isso não funciona. Isso é inalcançável para Deus. Como é que a gente vai acreditar que Deus vai quebrar as próprias leis? Ah, porque ele é Deus, ele pode. Pode, mas ele perderia a perfeição da sabedoria e da justiça. Ele só continuaria sendo poderoso. Mas a sabedoria dele e a justiça dele e o amor dele iam por água abaixo. E Deus não é só poder. Deus é amor, justiça e sabedoria infinitos. Então, ele não pode quebrar as próprias leis. E aí eu faço um raciocínio com vocês. São perguntas. Vocês respondem aí mentalmente. Vamos parar para pensar. Só existem duas possibilidades, concordam? Ou tem reencarnação ou não tem. Ponto. É fato. Você pode até dizer assim, mas eu não acredito nisso, Dario. Não tem problema. Siga o seu coração. Produza o amor. Tente se renovar. Acreditar ou não em reencarnação não é o mais importante.
O mais importante é a prática do amor que eu faço na minha renovação espiritual. Eu me tornar alguém melhor. Isso é mais importante. O que adianta você acreditar na reencarnação e ficar o tempo todo dizendo assim, não, na próxima vida eu ajeito. Não, isso aqui eu não vou dar jeito agora não, na próxima eu melhoro. Não, não vou cuidar do meu sentimento agora não. Você não está usando corretamente o conceito da reencarnação. É empurrar para frente? Não é. Então, acreditar ou não em reencarnação não é o mais importante. Mas vamos pensar. A justiça de Deus, ela deve ser superior ou inferior à dos homens? Superior, porque é de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Ela deve ser superior à dos homens. E aí agora eu penso. Vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos imaginar que descobriram que o seu tataravô, você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, o seu tataravô matou mais de 50 pessoas. O seu tataravô matou mais de 50 pessoas. Vamos imaginar essa situação hipotética. E a polícia descobriu. Descobriram, acharam uma carta dele confessando, alguma coisa aconteceu. Descobriram que o seu tataravô matou mais de 50 pessoas. Aí o que a polícia faz? Chega na sua casa e prende você para pagar no lugar dele. Aí eu pergunto, isso é justo? É justo você pagar pelo que o seu tataravô fez? Ou o seu tataravô fez? Vamos pegar mais para trás ainda. É justo isso? Pessoal, você deve estar se contorcendo por dentro para gritar. Não, lógico que não. Como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz? Como é que eu vou colher um fruto de um que eu não plantei? Um fruto amargo que eu não plantei? Como é que eu vou colher isso? E aí eu faço mais um questionamento. Se isso não é justo para nós que somos homens imperfeitos, como pode ser justo para Deus? Isso pode ser justo para Deus? Um pagar por outro? Então, meus amigos, quando nasce, por exemplo, alguém com deficiência, quando nasce alguém já em situação de dificuldades físicas, mentais, quais que sejam, quando já nasce alguém assim, tem gente que fala, mas nasceu doente, está pagando pelos antepassados. Tem sentido isso, meus irmãos? Se não tem sentido para a gente, imagine para Deus. Mas está na Bíblia. Não. Vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar lá, no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento diz, se tu comete um equívoco agora, se você erra agora, se você peca agora, não importa o verbo que você use, você pagará na sua quinta geração. Lá não tem dizendo que é até a sua quinta geração. Mas na minha Bíblia tem dizendo até. Então, olha a tradução. Vá pegar a Bíblia original, em hebraico. Mas eu não sei ler hebraico. Então, recomendo fortemente que pegue uma tradução direta do hebraico. Não importa quem seja o tradutor. Pegue uma tradução direta do hebraico. Pelo menos de todos os que eu vi, traduções diretas do hebraico, não importava a religião da pessoa, eram similares. A Bíblia é similar. Porque pagar na sua quinta geração significa o quê? Era uma maneira que Moisés dizia assim, bichão, quando tu reencarnar de novo lá na frente, tu vai colher esse fruto aqui. Porque eu não posso colher o fruto amargo que outro plantou. Eu só posso colher o fruto que eu mesmo plantei. Essa é a justiça de Deus. Sem isso, Deus é uma criatura cruel e que faz de nós simples marionetes. Por que eu nasci no Brasil em uma determinada situação e tem gente que nasce na África em situações extremamente penosas? Se for só uma vida, meu amigo, problema. Onde é que está a justiça de Deus nisso? O que foi que o coitado que nasceu lá, já nasceu em meio à fome e à miséria? O que foi que ele fez?
E gente que nasce em países que nunca vão ouvir falar de Jesus. Esses já nasceram condenados, porque se é ser cristão o critério da salvação, também ferrou. Não é, meus amigos. A gente tem que raciocinar. Pensa, se não tem sentido para mim que sou humano imperfeito, como é que pode fazer sentido para Deus? O que salva a nós, a nossa consciência, é o amor que a gente produz. Não é o título religioso que a gente usa. Se você é cristão, maravilhoso. Se você não é, maravilhoso, desde que você produza o bem. Tem uma história interessante. Uma senhora uma vez chegou para o Divaldo, mas isso já aconteceu até com a gente mesmo. Ela disse, mas eu estou vindo aqui para o Centro Espírita, eu acho tão bom, eu me sinto tão bem, eu fico aqui, eu queria que meu marido viesse. É uma pessoa tão boa, meu marido, eu queria que ele viesse para o Centro Espírita, virasse espírita. Isso o Divaldo fala, mas já aconteceu comigo também, né? Aí eu cheguei, aproveitei, né? Aprendi com o Divaldo, falei assim, minha filha, não precisa ele ser espírita. Se ele já é uma pessoa boa e pratica o bem, não precisa ser espírita. Ele tem que continuar praticando o bem. Não importa. A diferença que dá é que a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimento e coloca a responsabilidade na nossa mão. Se eu produzo o bem ou não, tá aqui, ó, na minha mão. Não é porque alguém mandou. Eu não faço porque o fulano, o cicrano, o beltrano, o sacerdote X, Y ou Z manda, porque tem que fazer. Não. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Você faz o que você quiser, mas tudo que nós fazemos tem consequência, nessa ou numa outra existência. Isso é fato. Você acreditando ou não. Tem gente até hoje que não acredita que a Terra gira ao redor do Sol, meus amigos. A Terra gira ao redor do Sol. Tem gente que não acredita. Não vai mudar por causa da crença de alguém. Perceba que não é você acreditar ou não numa coisa que aquilo vai ser verdade ou não. É o que é e pronto. É o que está na natureza. É o que a gente estuda, é o que a gente analisa. Então, quando a gente vê alguém que nasce, por exemplo, né, eu tenho um cunhado, um dos exemplos mais maravilhosos que eu tenho nessa existência. Paralisia cerebral, um cuidado, um amor, mas que tem, eu nunca fui lá, né? É irmão da Jânia, da minha esposa. Nunca fui lá que eu falasse com ele, que eu brincasse com ele, e ele, do jeito dele, sorrisse. Uma criatura que tem mais ou menos a minha idade, eu não vou falar para não entregar a minha idade, não, estou brincando. Tem mais ou menos a minha idade, né? E que não fala, não anda, só fica deitado, não consegue, ele tem paralisia cerebral severa. Mas sorri com uma sinceridade nos olhos que muita gente que se diz perfeito não consegue sorrir simplesmente por ter um sol no rosto. Quando a gente leva ele para tomar sol, bate o sol na cara dele, ele sorri. Quantos de nós, quando acordamos de manhã, vamos para o sol toca na gente e a gente sorri? Pare para pensar nisso. Pare para analisar isso. A gente fala, mas estamos na pandemia, estamos em casa, trancado e tal. Sol, vá para a janela. Sinta o sol. Sorria. O brilho do sol, o Emmanuel ensina no Consolador, que o sol é o símbolo que mais nos aproxima da ideia de Deus. Da ideia. Porque o mesmo sol ilumina o planeta inteiro. É o mesmo sol. Ele une todos os seres do planeta. No seu amor, no seu calor, na sua energia. E é para isso que a gente está aqui, meus irmãos. Para nos unirmos. Para olharmos para o sol e sorrirmos. Que nem uns bichos besta. A gente diz que é besta para achar graça, né? Que a gente seja besta no sentido bom, para sorrir, para ter alegria, para ter a certeza de que quando o sol toca em nós, é Deus nos abençoando. Porque quando eu olho para o Danda, Jânio, o nome dele, mas a gente chama de Danda. Quando a gente olha para o Danda e leva o Danda para o sol, e ele sente o sol na cara, ele faz assim,
e ele solta uma risada maravilhosa. É porque ele sabe que mesmo estando ali no corpo doente, ele, espírito, está evoluindo, porque ele está conseguindo resgatar algo que provavelmente eu mesmo não tivesse nem coragem de conseguir o que ele faz, e ele consegue. É um exemplo para mim. E pode ser também para todos nós. A reencarnação é a prova de que Deus nos ama. Não que ele queira passar a mão na nossa cabeça, porque ele não faz isso. Porque junto do amor de Deus tem a sua justiça. A justiça infinita do Senhor. E ainda costumo dizer uma coisa legal. A gente reclama pelas dificuldades que está passando, mas pode ter certeza, elas são bem menores do que o que a gente merecia. Porque aí vem a misericórdia divina. E no livro Universo e Vida, do irmão Áureo, a gente aprende que a responsável pela aplicação da misericórdia divina na terra é nossa Mãe Santíssima. Ela é a auxiliar direta de Jesus em relação a isso. Então, quando os nossos irmãos católicos dizem que ela é nossa intercessora, eles estão mais do que cobertos de razão. Porque ela, não vamos falar no popular, que ela dá uma quebrada para a gente muito legal. Então, quando você acha que está passando por dificuldade, eu não estou aguentando, para e pensa. Provavelmente é bem menos. Porque a gente tem que aprender, a gente não está aqui para sofrer. Jesus não manda a dificuldade para a gente. Deus, melhor, né? Mais do que Jesus, né? Que é Deus. Deus não manda a dificuldade para a gente. Deus permite que a dificuldade apareça para que a gente possa aprender a lição e crescer espiritualmente. Porque é o que nós somos. Eu já estourei o tempo, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sempre gosto de contar as historinhas, né? Pessoal que assiste as palestras, acho que toda semana tem uma historinha, né? Tem gente que tá gravando, porque eu gosto de contar historinha. Eu acho que as histórias, elas ajudam a gente a entender algumas coisas. Jesus contava parábolas, né? E foi o maior de todos os mestres. Então vamos tentar copiar um pouquinho de Jesus, seguir os passos dele. Tem uma história muito legal que é assim, um senhor muito bondoso, bom pai, bom esposo, bom patrão, bom chefe, tinha uma empresa, trabalhava numa marcenaria, né? Tinha uma loja de uma marcenaria, fazia móveis e tudo. E num belo dia, ele lá trabalhando, alguma coisa descuidou ele, a serra cortou o dedo mindinho dele. Teve um problema lá, um acidente, e ele perdeu um dedo. E aquilo fez ele ficar muito triste, muito chateado e tudo. E no hospital, né? Levaram ele para o hospital. Lá no hospital ele adormece. E ao adormecer, ele se sente mais leve fora do corpo. E de repente ele vê alguém se aproximando, alguém que ele não sabe dizer o nome, mas que era alguém que ele sabia que conhecia. E fala assim para ele: Fulano, por que você está triste? E ele falou assim: Não, você está vendo aqui, teve um acidente, eu perdi o dedo e tudo. Eu sempre procurei fazer o bem. Se for sou um bom patrão, um bom pai, um bom esposo, procuro ajudar o próximo sempre. Mas olha aí o que aconteceu. Aí o amigo espiritual botou a mão no ombro dele e disse assim: Meu amigo, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu quero até lhe pedir desculpa mesmo por causa disso. E ele fala: Eu sabia que não era para ter acontecido isso. Ele realmente não era para ter acontecido isso. No seu planejamento espiritual, na vida passada, você utilizou os braços para roubar, para matar, para trucidar pessoas. Estava programado nessa encarnação de você perder o braço todo. Você ficaria totalmente amputado. Mas nessa existência, você aprendeu a amar, você aprendeu a evoluir, você aprendeu a exercitar a caridade. Então, tudo aquilo já foi sendo restituído. E Deus não quer que a gente sofra. Então, na hora do acidente, que era para tu perder o braço todo, a gente puxou, mas não deu para salvar o dedinho. Esse não deu para puxar tudo. Então, meus amigos, às vezes a gente pega uma topada e reclama. Mas quem sabe se a gente não tinha que perder o pé? Que Deus nos abençoe. E é isso. Que a gente reflita um pouco sobre isso. Hoje, com a glória do Senhor Jesus, sempre na luz do Evangelho sobre nós. E aí, pessoal? Bacana?
Tudo bem com vocês? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Na verdade, infinitamente, né? A gente que não consegue ver, tá bom? Pessoal, manda mensagem agora, a gente abre para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, falar alguma coisa. Socorro está dizendo que ama as histórias, né? A Alessandra está dizendo verdade. A Alessandra lá de Brasília. Bacana, Alessandra, você com a gente aqui, seja bem-vinda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tranquilo. Enquanto o pessoal vai escrevendo, né, as perguntas, se tiver algum comentário, eu tenho 2 recados para dar para vocês. O primeiro é que a partir da semana que vem, deixa eu ver se é semana que vem, se eu confirmar aqui. Não, daqui a 2 semanas. 2 semanas? Agora fiquei na dúvida se é semana que vem. Vai ser semana que vem agora. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar as matrículas da nova turma do curso Conheça o Espiritismo, um curso gratuito, online, certo? E as matrículas vão estar abertas a partir da semana que vem, certo? Elisângela está dizendo aqui, o amor cobra uma multidão de pecados. Exatamente, Elisângela. É isso que Pedro ensina na sua epístola lá na Bíblia, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? A gente não está aqui para sofrer. A gente não está aqui para pagar. O termo até pagar, eu não concordo. Pagar dá a ideia de que você está devendo. Na verdade, você está precisando melhorar. Não é uma dívida, é uma necessidade, né? É uma necessidade sua, tá bom? Então, semana que vem vai começar as matrículas de novo, né? Da nova turma de Conheça o Espiritismo. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, a gente vai mandar o link e nós vamos começar as matrículas. As aulas são sempre aos sábados, às 18 horas, e a aula vai começar em agosto. Mas a gente já vai começar logo as matrículas, porque tem muita gente pedindo, muita gente perguntando, certo? Então a gente vai começar. E o segundo recado para vocês é que nós vamos voltar com o reforço de luz, certo? O reforço de luz. O reforço é um trabalho de alfabetização de crianças de 4º ano, de 5º ano, crianças que já estão numa idade mais avançada e não conseguiram ainda aprender a ler e a escrever, certo? Então, mais avançado, estão com idade avançada, estão numa série, mas não sabem ler e escrever. Então, nós vamos voltar com as aulas, só que na modalidade remota. Pessoal, o reforço de luz, nós damos para as crianças todo o material, caderno, lápis, borracha, caneta, pincel, cola, tesoura, todo o material. Então, para poder a gente fornecer isso para as crianças em agosto, a gente conta com a ajuda de vocês. Então, a partir de amanhã, a gente vai continuar a campanha Alimentando a Esperança, só que a esperança que a gente vai alimentar agora é a esperança da educação. Então, se você puder doar alguma coisa, pode ser dinheiro? Pode. Pessoal que é distante não tem como. Mas se tiver alguém de Parnaíba que quiser doar lápis de cor, borracha, tesoura, estojo, material escolar. A gente está precisando de material escolar para nós entregarmos, nós distribuirmos para as crianças, tá certo? Então, se você é de Parnaíba, região, quiser mandar material escolar para nós, caderno pauta dupla, livros paradidáticos, enfim, que a gente também doa, tudo isso vai ser trabalhado e nós vamos usar a tecnologia a nosso favor. Nós estamos montando um esquema de aula e nós vamos, inclusive, auxiliar as crianças. Bom, nós vamos botar, o pessoal está dizendo para botar a lista de material, nós vamos colocar na postagem, nós vamos colocar o material que a gente precisa, tá certo? Boa. Então, nós vamos começar as aulas em agosto, vamos começar a gravar algumas aulas agora, depois do dia 20, nós vamos ter aulas gravadas e nós vamos ter aulas ao vivo com as crianças, porque a gente sabe que a alfabetização tem que ter ali tudo, e nós já firmamos um contrato de responsabilidade com os pais. Os pais acompanham e eu espero, do fundo do coração, com as bênçãos de Nossa Mãe Santíssima, que sempre ajuda a todos nós, que a gente possa chegar no final do ano, pandemia ter passado, todo mundo sendo vacinado e a gente faça mais um Doutor do ABC, do Luz da Esperança. Se vocês procurarem nas redes sociais, tem as fotos da turma do ano passado e a cada ano a gente se emociona mais. É muito legal, tá bom? Vamos aqui para as perguntas ou comentários. A historinha é forte, tem umas histórias que a gente tem que pensar um pouco, né? As histórias ensinam muito. Isso aí, meu amigo Orlando. Muito mesmo. Murilo, eu sonhei com um senhor daqui de Caraúbas, teria falecido e quando deu na outra semana ele faleceu de verdade. O que você acha?
Na verdade, o processo premonitivo, Murilo, é de ele não. Porque às vezes a pessoa assim, eu sonhei com fulano que ia morrer, fulano morreu. Ele morreu porque você sonhou? Não. Na verdade, a gente sabe que o processo de desencarnação existe uma programação para isso, né? Você pode ter captado digamos assim, esse trabalho que já estava acontecendo no plano espiritual para esperar esse irmão. Você conseguiu captar isso. E aí acaba vendo, às vezes, na forma de sonho e tal. A gente fala sobre isso no curso, Murilo. Sinta-se convidado a fazer a matrícula. Lembrando que tudo no Luz da Esperança é gratuito, né? A gente fala sobre desencarnação, fala sobre tudo isso. Então, é um processo natural. Às vezes a gente consegue... eu sou médio, eu sou premonitivo. Não obrigatoriamente. Isso é inerente do ser humano. Todo mundo consegue isso. Em algum momento ou outro a gente consegue isso. Uns mais, outros menos, mas consegue. Deixa eu botar aqui, voltar. O Márcio dizendo, Maria, mãe, já me concebeu um milagre. Que bom, Márcio. Ela ampara todos nós. Corre matrícula. Temos que agradecer pelos livramentos diários, né? A gente tira cada coisa da gente. Ela está perguntando, e o nosso lá? O nosso lá é matrícula automática, Lara. Quem fez o curso de noções básicas já vai para... O nosso lá, pessoal, é a segunda série, vamos dizer assim, né? Você tem um primeiro curso de Conhece o Espiritismo, o segundo é uma série por semestre. Porque isso faz parte de uma sequência, uma escola de estudos espírita. Então, ela é uma sequência de vários estudos. E vai-se embora, não tem fim não, tá certo? Então, quem vai para o nosso lar não precisa fazer matrícula nem nada. Porque só vai para o nosso lar quem passa no Noções Básicas pela assiduidade e pela pontualidade. Colocar o material. Uma pergunta. O que seria a segunda morte criada no Apocalipse? Seria a morte do Espírito? Está falando do Apocalipse da Bíblia, que tem na Bíblia? Na verdade, existe um livro chamado A Segunda Morte, bem legal, Espírito, que explica duas possibilidades de você morrer pela segunda vez. Só que são possibilidades, digamos assim, primeira coisa, a gente tem que entender qual é o conceito de morte. O que é morte? Morrer é perder o corpo, certo? Morrer é perder o corpo. Quando a gente morre, eu perco o corpo físico e continuo sendo espírito. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que nós temos também um corpo espiritual. Então, quando eu evoluo, esse corpo espiritual a gente também perde. E a gente se torna um espírito purificado. Essa seria um tipo da segunda morte. Ou seja, a gente perde aquele corpo que faz a gente precisar de reencarnação, por exemplo. Quando a gente chegar no nível que não precisa mais reencarnar, nós já evoluímos, a gente purificou-se em espírito, né? Por isso que Jesus fala da questão da purificação, porque ele mesmo é um espírito puro. Então, essa seria a segunda. Só que existe a outra segunda que não é tão agradável como essa, que você perdeu o corpo espiritual, perispiritual, melhor dizendo, e continua sendo um espírito cada vez mais iluminado e radiante, como é nosso Senhor Jesus. A outra maneira de segunda morte é mais uma metáfora. É quando a gente vai para o plano espiritual e o nosso perispírito está tão danificado, o nosso corpo espiritual está tão danificado, que muitas vezes ele perde até o formato humano, né? E aí ele vai perdendo, e aí precisa de várias reencarnações, muitas delas até rápidas, né? Às vezes engravida, dura pouco tempo, ou então não nasce, ou depois que nasce dura poucos dias. Você precisa, são reencarnações de resgate, cujos pais têm um papel fantástico e maravilhoso no resgate desses irmãos. Mas aí, para explicar isso, já é outra palestra. Mas seria isso. Então, no Apocalipse, muitas vezes é esquecer da essência espiritual. A gente tem que lembrar que o Apocalipse significa revelação, não significa fim do mundo, né? E significa também que é uma transformação. Então, a segunda morte seria essa transformação que tem. Tem um desses cursos que eu falei, que são vários cursos, um deles é o Apocalipse na visão espírita. Muito legal esse curso, eu gosto muito dele também. Mas aí é outra palestra. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar e podermos dar continuidade aí nosso tratamento. Lembrando que quem está em tratamento, continua aí durante 3 semanas, e quando terminar, se quiser renovar, faz quantas vezes for necessário. Quem quiser participar da cirurgia, é só mandar também o nome, o endereço e dizer, vou fazer a cirurgia. Cirurgia esse mês é no dia 31 de julho, é sempre na última sexta-feira do mês, sempre à distância também. É bom, na sua casa, não vai ter nada, não vai ter ninguém fazendo coisa nenhuma, não precisa falar com a gente manda todos os procedimentos que você vai seguir,
como uma cirurgia, toda cirurgia tem procedimentos, normal, e não é porque é uma cirurgia espiritual que vai deixar de ter, tá bom? Mas aí você faz também, são muito simples, é muito mesmo a questão da oração, da prece e alguns cuidados que tem que ter, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então? Será que tá passando a musiquinha aqui para nós? Pronto. Já a musiquinha, não sei se vai dar para ouvir aqui no Face, mas pelo menos um pouquinho que ficar, já tá bom. Então vamos elevar o pensamento a nosso Senhor Jesus, sentir a presença dEle, da sua energia, do seu amor conosco, em mais uma reunião aqui no Luz da Esperança. Que Deus seja louvado e que a paz do Senhor permaneça nos nossos corações, a nos fortalecer, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Sentir a paz de Jesus adentrando nos nossos lares, nos trazendo a tranquilidade, nos trazendo o amor, nos dando a certeza de que tudo se resolverá. Devemos fazer a nossa parte, por isso sabemos que tudo vai dar certo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu exemplo e pela tua dedicação a todos nós. Ampara todos os nossos entes queridos, onde quer que estejam, em todos os planos da vida. E que a paz que está conosco agora permaneça sempre. Com a glória de Deus, com o louvor que nós damos ao nosso Pai Celestial. Assim seja, meus irmãos. Muita luz a todos. E é isso. Tim Vanessa, vai um pouquinho. Eu gosto de Tim Vanessa. Pessoal, então amanhã, 7h30, mais uma live, tratamento espiritual. Amanhã, evangelioterapia e vibração, tá bom? Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Até mais, pessoal. Com Deus.